Graça e paz, tudo bem com você? Bom, nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo que nós estamos fazendo diariamente de ler a Bíblia. Nós estamos lendo pedacinho por pedacinho, parte por parte, dia a dia, para tentar compreendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Nós estamos estudando Gênesis 10 e hoje nós vamos começar no versículo 21, onde vai falar da genealogia de Sem, um dos filhos de Noé. Nós já lemos aqui a genealogia de Jafé e já lemos a de Cã. E hoje nós vamos ler a de Sem. Então, versículo 21 do capítulo 10 de Gênesis. Amém? A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Aqui quando fala todos os filhos de Éber, vai falar aí sobre um tipo de povo que surgiu futuramente, que foram, né, os hebreus, tá? Então os hebreus surgem através, esse termo hebreu surge através desse nome Éber, que tá aí na Bíblia, tá? Foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Então Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Jafé, Sem é o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá. Joquitã gerou Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, 28, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e foram dessas disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Ou seja, como eu falei com vocês aqui, nós lemos até o versículo 32, tá? Terminamos o capítulo 10. Como eu falei para vocês aqui em alguma ocasião, o povo, né, a família de Noé foi responsável por povoar a terra pós-dilúvio. Antes do dilúvio, lá no começo da criação, foi Adão e Eva. E pós-dilúvio foi Noé e a sua família, né? Os filhos de Noé, no caso, né? E aí, como eu falei para vocês, né? Fica um pouco mais claro da gente compreender quando a gente escreve essas descendências. Estou aprendendo aqui, fazendo junto com vocês, né? Por quê? Ou para passar para vocês, né? Porque quando a gente lê assim correndo, lendo ali versículo por versículo, fica um pouco complicado de compreender. Por quê? Só vai falando que o fulano foi filho do fulano, e na nossa cabeça não dá para entender assim tão bem, né, o porquê desse monte de filho. E como eu disse, alguns personagens na Bíblia são apenas citado o nome deles e só o nome deles acabou. Alguns contam um pouco mais da história e alguns fizeram grandes feitos. Então, tudo vai do estudo que você pretende fazer aí sobre a Bíblia, né? Então aqui eu fiz um rascunho, só que esse meu também tá de lápis, igual o último que eu mostrei pra vocês, eu não consegui ainda passar de canetinha. Mas no próximo vídeo que eu fizer, eu mostro todos de canetinha, que aí, aqui no vídeo fica um pouco mais forte pra vocês enxergarem, é melhor, tá? Então, os hebreus vieram desse nome que eu falei, de Éber, né? Os semitas, o povo semita, são os descendentes de Sem, que incluem hebreus e árabes, tá? Então depende aí da região que eles estavam. Então é isso que eu queria falar para vocês nesse momento. E aí nós vamos ver aqui a parte, né, dos filhos. Então os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Tá, por que isso é importante? Porque daqui nós vamos chegar até a geração dos israelitas. Então, por isso que Moisés, quando escreve, ele faz questão de colocar essa descendência aqui. Porque, como eu falei para vocês lá no comecinho, acho que lá no comecinho que a gente conversou sobre isso, a genealogia, né, a descendência para eles, para aquele povo daquela época, naquela região, era importante como hoje é importante o nosso sobrenome.
Então hoje alguém consegue me encontrar por conta do meu nome. Meu nome não é um nome comum, eu dou sorte ou azar, né? Enfim, não tem um nome muito comum, então fica um pouco mais fácil de me encontrar no meio de alguém. Porém, o que facilita e me dá credibilidade, me dá certeza é o meu sobrenome. Dificilmente você encontrará duas pessoas ou mais com o mesmo sobrenome completo. Então, naquela época, não existia sobrenome. Então, se a pessoa chamava Maria, ela chamava Maria. E aí, na Bíblia, em algumas passagens, a gente vai ver, assim, algumas identificações para alguns nomes, né? Então, o fulano que era de tal região, colocava-se o nome da região naquele fulano para ficar um pouco mais fácil, mas a maioria era só o nome. Então, o que acreditava ele? O que fazia ele ser aquela pessoa importante? A descendência dele. Então, para mim chegar em algum lugar, eu tinha que me apresentar como Keila, filha do Antônio, que é filho do João, que é filho... E eu tinha que ir voltando, né? E contando toda uma geração aí para trás. Era assim na época deles, por isso que a genealogia é tão importante. Nessa de hoje, o que nós vamos ver? No terceiro filho aí que é citado, de Sem, que é Arfaxade, vai chegar vários nomes até a gente chegar no nome que a gente quer, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma e vou mostrar aqui depois esse desenho mesmo de lápis, depois eu mostro de canetinha para ficar mais forte, não tem problema. Então, o terceiro filho de Sem foi Arfaxade. Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Eber, e Eber gerou dois filhos, Peleg e Joquitã. Aí, na geração de Peleg, que nós vamos ver os israelitas, tá? Então vamos lá. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, que são os hebreus, e aí teve Peleg, Eber teve Peleg e Joquitã. Joquitã teve Almodá, Selefe, Azar, Azar teve Mavé, só fala isso. Aí vai continuar. Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Essa é a descendência de Joquitã, os filhos de Joquitã. Os filhos de Peleg não vai mostrar nessa parte que nós lemos aqui hoje. Mas eu vou falar para vocês porque nós vamos ler nos próximos vídeos e aqui hoje é importante a gente saber, tá? Então vai estar em Gênesis 11 a partir do versículo 16, que nós vamos ler depois a Torre de Babel e vai falar de novo dos descendentes de Sem, porém com essa informação de Peleg, que aí sim faz um pouco de sentido na nossa mente a gente juntar isso e entender por que foi colocada essa genealogia, tá? Então, assim, ali naquele começo, vamos voltar aqui. Capítulo 10, descendentes dos filhos de Noé, certo? Então, do versículo 21 até o versículo 32, vai dar ênfase a uma geração, que é a de Joquitã. Então, vai falar de todos os filhos de Joquitã, que foi filho de Eber, então, uma linhagem de hebreus, e vai falar só da linhagem dele, certo? Quando a gente chegar lá no capítulo 11, nós vamos ver descendentes de Sem. E aí sim vai falar dessa parte dos filhos de Peleg, tá? Então vai começar lá. São essas as gerações de Sem. E aí vai falar o tempo, a idade que eles viveram e tudo mais. A gente vai ler numa outra oportunidade, mas se você quiser, já leia aí na sua Bíblia, não tem problema. Gênesis 11, a partir do versículo 16, do 16 ao 31, vai falar sobre essa descendência, tá? Não vou ler aqui hoje, senão o nosso vídeo vai ficar super extenso. Mas eu vou ler aqui o que eu anotei sobre essa descendência. Por quê? Quando fala sobre a descendência de Sem, lá no capítulo 10, é importante a gente já colocar essa do capítulo 11 pra gente entender. Porque aí vem, Sem teve Arfaxade, um dos filhos de Sem. Arfaxade teve Salá, Salá teve Eber, que vem a linhagem de hebreus, e Eber teve Peleg e Joquitã. Joquitã é descrito no capítulo 10 de Gênesis e Peleg no 11. Mas aí de Peleg nós vamos ver o seguinte: Peleg, que é um desses filhos de Eber, teve Reu, Reu teve Serug, Serug teve Naor, Naor teve Terá, e Terá teve 3 filhos. Quais são os filhos? Abraão, que na verdade naquela época era Abrão ainda, né? Deus não havia mudado o nome dele. Então ele teve Abrão, vai estar lá no versículo 22, 24. Naor, não, mais pra cima, 22 mesmo. Serug viveu 30 anos e gerou Naor, e depois
que gerou Naor. Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Então, lá naquela genealogia vai estar falando sobre Abrão aqui ainda, não é Abrão, é tão difícil falar Abrão, né? A gente pega tanto esse Abrão, não consegue. Eu até escrevi aqui, ó, Abrão, vou até corrigir agora pra não esquecer. Abrão, que Deus não havia mudado o nome dele, né? A gente vai ver isso lá pra frente. Então, Terá teve Abrão, Naor e Arã. Arã teve Ló, né? E aí depois ele morre e Ló acompanha Abrão, certo? E aí Abrão teve Ismael e Isaque. De Ismael surgiram os ismaelitas. De Isaque ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. De Esaú vem os edomitas, que depois ele troca o nome para Edom e vira os edomitas. E de Jacó vem os israelitas. Então por isso que é importante a gente saber toda uma linhagem, toda uma história, escrever, estudar. Por quê? Da linhagem de Noé, chega até Abraão. E se a gente não pega, assim, escreve, a gente só lê, que é filho do filho do filho. E como eu disse, né, são nomes tão difíceis, né, dessa geração, dessa época, desse lugar, enfim, que pra gente fica, assim, aquela coisa cansativa, chata, né, enfim. E a gente acaba não ligando uma coisa na outra. A intenção aqui é essa, deixar a coisa fácil para que a gente consiga interligar as histórias. Então, nós já vimos de Adão. Nós vimos aí lá atrás, né, a descendência de Adão, e aí nós vimos depois tudo que aconteceu, a terra que se corrompeu, né, através de vários aspectos aí que a gente pôde ver, coisas humanas terríveis que eles estavam fazendo, e Deus decide mandar o dilúvio. Quando ele manda o dilúvio, lá na genealogia de Adão, a gente vai ver de Adão até Noé, que Noé vem da linhagem de Sete. Então nós vemos 2 genealogias importantes aí. De Adão vem Caim, Abel e Sete. Da linhagem de Sete vem Noé. Noé tem esses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Da linhagem de Sem, nós vamos ver Abraão. Então olha como é interessante. Se a gente estudar assim a ponto, né, detalhando, escrevendo, anotando coisas importantes, a gente vai conseguir entender um pouco melhor a palavra do Senhor, né? Porque senão fica um pouco difícil e maçante, né? O filho do filho do filho do filho, e vai passando, e a gente não entende nada. Então olha que legal, com essas anotações que a gente fez aqui, a gente já conseguiu chegar de Adão até Noé e de Noé até Abraão. Olha que interessante. Então aí a gente consegue ver a importância desses registros, porque, como eu acabei de falar, né? Sem esses registros, eles não tinham, assim, nenhuma credibilidade, vamos dizer assim, né, credibilidade nos dias de hoje, pra gente entender um pouco melhor. Então o que eles carregavam era a descendência, né, a história que os seus antepassados tiveram. Então da descendência de Sem vem os israelitas, edomitas, ismaelitas, várias, e os hebreus também vêm dessa linhagem. Então uma geração bem importante aí que tiveram vários feitos, né, que a gente vai ver mais pra frente, várias coisas assim que aconteceram nessas gerações. E é importante a gente aprender de onde vieram. Como eu falei, né, a geografia não é o meu forte, mas se for o seu, foca aí nessa geografia e vai nesse estudo, porque vai dar super certo, porque são coisas muito importantes da gente aprender. Eu queria ter, assim, destravado esse negócio de pegar um mapa, conseguir, mas não sou muito boa nisso. Então eu tô tentando aqui, me esforçando para passar o que eu consegui aqui para vocês de forma mais simples e prático, né, pra gente conseguir entender dia após dia a palavra do Senhor. Então, esses foram os descendentes de Noé até aqui. A gente leu até um pouco a mais, né, para conseguir entender essa parte, né? Porque senão a gente ficaria aqui nesses filhos de Joctã, acabaria, a gente ficaria sem entender muito bem, assim, a descendência de Sem. E ela foi repartida e colocada lá no versículo 11, depois da Torre de Babel. Então, tem alguns detalhes importantes aí. Depois da Torre de Babel, depois da destruição, Moisés faz questão de colocar os descendentes de Sem, para marcar toda uma história aí, né? Então, é muito importante a gente ler e compreender a palavra do Senhor, né? Que a gente consiga ter essa clareza todos os dias, que o Senhor continue nos capacitando, nos ajudando, que o Espírito Santo continue nos auxiliando a entender essa palavra que é tão abençoadora em nossas vidas, e que a gente não seja só leitor, né? Só leitores aqui da palavra do Senhor, mas que venhamos ser praticantes, né? Dessa palavra que edifica tanto as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui novamente, e depois de pronto eu mostro para vocês aqui
as genealogias que eu fiz no papel, bem bonitinha, para caso você queira fazer aí na sua Bíblia também. É algo que tem edificado a minha vida. E espero que edifique a sua também, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença do Senhor.